Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma aula, né? Dessa vez vamos falar sobre as mudanças do estado físico da matéria. E antes de a gente iniciar a falar sobre essas transformações, a gente vai dar uma recapitulada, né? Uma revisada no conteúdo da aula anterior, onde a gente viu os três estados físicos da matéria. Então aí na tela de vocês, dá para vocês observarem essa ilustração que eu postei, né? Então aí a gente vê, a gente consegue visualizar que existem três estados físicos da matéria. Eu estou usando a água como exemplo, por uma questão de didática, né? Para vocês compreenderem melhor, certo? Mas toda a matéria ela pode passar por esses três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. A gente falou sobre as características, né? Como é que fica as partículas que compõem a matéria, as moléculas que formam a matéria em cada estado físico desse. A sólida, as moléculas estão bem próximas, bem unidas, praticamente não existe movimentação. Já o gasoso, as partículas estão bem agitadas, bem afastadas umas das outras, e em virtude disso, o seu formato e o seu volume vão ser variáveis, você não vai conseguir distinguir, certo? E o estado líquido, ele vai ter esse meio, digamos que vai ser o meio do caminho entre o sólido e o gasoso, certo? O meio de caminho como assim, professor? No estado líquido, as partículas que formam a matéria, eles vão ter uma movimentação, certo? Elas vão estar um pouco mais próximas, não vão estar bem próximas, mas também não vão estar bastante afastadas. Elas vão estar ali tendo uma proximidade de uma forma que você consiga, que essas partículas consigam circular entre elas, certo? Então, por causa disso, elas vão ter o seu formato variável, porém, o volume vai ser constante. Já o sólido, devido a essa baixa movimentação das partículas e essa grande proximidade que existe entre elas, o seu formato e o seu volume vão ser constantes. Então isso a gente viu bem com calma, né, na aula anterior. Aqui foi mais para dar uma revisada. E agora a gente vai ver, conhecer um pouco sobre esse universo de mudanças de estado físico da matéria. Então, as mudanças de estado físico, eles dependem de alguns fatores, que estão relacionados à temperatura, pressão e a quantidade de energia que é envolvida dentro desse processo, certo? Dentro dessa transformação, dessa mudança. E a gente vai se limitar hoje a, como fator, a questão do calor, certo? Então, existe uma diferença entre calor e temperatura, né? Temperatura é a medida do calor. E o calor é a quantidade de energia que um corpo perde ou ganha, certo? Então, vamos lá falar sobre as mudanças do estado físico da matéria. A gente vai se prender agora nessa tela e eu vou falar sobre cada uma delas, certo? Então, vamos começar. Eu vou dar um exemplo usando a água, certo? Por uma questão mesmo de didática. Então, imaginemos que a gente tem um cubo de gelo. Esse cubo de gelo, ele se encontra no estado sólido. Então, quando houve uma temperatura, houve um aumento de temperatura, essa matéria que está no estado sólido, ela sai do estado sólido. Deixa eu mudar aqui. Não é isso que eu quero. É isso. Ele sai do estado sólido e vem direto para o estado líquido. Então, houve um aumento de temperatura que fez com que essa matéria saísse do estado sólido para o estado líquido. Essa mudança do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. Então, para acontecer a fusão, é preciso que ocorra um aumento de temperatura, certo? E esse aumento de temperatura faz com que a matéria saia do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Se continua, a matéria saiu do sólido e agora está no estado líquido. Então, você tinha um gelo,
certo? Ele derreteu, olha, quando esse cubo do gelo ele começa a derreter, ele começa a sofrer o processo de fusão, certo? Então ele está todo derretido. Ele saiu do estado sólido e agora está no estado líquido. Quando ele chega no estado líquido, continuou o aumento de temperatura. Você tinha aquele cubo de gelo, você colocou numa chaleira e você aqueceu ele. Então, aquele cubo de gelo que não existe mais, agora ele não está mais no formato de cubo de gelo, não está mais no estado sólido, agora é água no estado líquido. Então, aquela água, ela continua aumentando a temperatura, certo? Ela continua ganhando calor, certo? Então, quando ela ganha calor, ela aumenta a temperatura e ela vai chegar a um ponto em que vai acontecer a mudança do estado líquido para o estado gasoso, certo? Mais lá na frente a gente vai falar sobre esses pontos. Então, quando a matéria sai do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de vaporização, certo? Para que aconteça a vaporização, assim como a fusão, é preciso que aconteça o aumento de temperatura. Então, a gente já viu que para que a matéria saia do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, é preciso que aconteça o ganho de calor e aconteça o aumento, consequentemente, quando se ganha calor, aumenta-se a temperatura, certo? Fusão é a mudança do estado físico sólido para o líquido. Vaporização é a transformação do estado físico da matéria do líquido para o gasoso, certo? Daqui a pouco a gente vai ver que existem 3 tipos de vaporização, tá certo? Meu nariz está coçando, pessoal. Então vamos lá. Existe também um processo, certo? Que é quando a matéria sai do estado sólido direto para o estado gasoso. Essa mudança rápida do sólido para o gasoso, observem que a gente saiu de onde tinha uma baixa temperatura. Vamos levar o exemplo do gelo, certo? Para o gelo se solidificar, não vou falar esse nome agora. Para a água estar no estado sólido, né, ter o formato de gelo, ele precisa estar abaixo de 0 graus Celsius, certo? 0 graus Celsius é o ponto de solidificação, o ponto de fusão da água. Então, quando a água está no estado sólido, ela está em torno de menos 6 graus Celsius, menos 7, menos 10, certo? Aí ela já vai estar no estado sólido. Quando começa a haver aumento da temperatura, essa matéria vai começar a perder calor, né? A aumentar o calor, a aumentar a temperatura. Então, se houve aumento de temperatura, ela vai sair de um estado para outro. Para que a matéria saia do estado líquido para o estado gasoso, ela precisa passar dos 100 graus Celsius. Agora você imagine que você tem a matéria no estado sólido e ela não passa, ela não, a perca, o aumento o aumento de temperatura é tão grande que ela sai rapidamente do estado sólido direto para o estado gasoso. Quando acontece isso, a gente chama de sublimação, certo? Imaginemos que aí você tem um cubo de gelo e você joga dentro de um vulcão. Será que vai dar tempo desse cubo de gelo derreter, virar água líquida para depois passar para o estado gasoso? Com certeza que não. Ele vai passar direto do estado... esse vulcão tem que estar ativo, né? Ele vai passar do estado sólido direto para o estado gasoso, porque a temperatura é muito alta, certo? Então não vai dar tempo dessa matéria sair do estado sólido para o líquido, certo? Ela vai sair do sólido direto para o gasoso. Quando a matéria sai do estado sólido direto para o gasoso, a gente está falando de sublimação, certo? Agora vamos falar sobre o inverso. Quando há uma diminuição da temperatura, uma redução da temperatura. Vou começar falando sobre o gasoso direto para o sólido, certo? Então, assim como acontece sublimação do sólido para o gasoso, também existe a sublimação quando você sai do gasoso direto para o sólido,
certo? A gente chama, alguns autores falam de ressublimação. Mas sublimação, vamos trabalhar, vamos usar a sublimação mesmo, certo? Então, quando a matéria sai de um estado físico, de uma ponta direto para outra, sem passar pelo meio, quando eu falo das extremidades, e o meio eu quero falar sobre sólido, líquido e gasoso. Se ele sai do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, a gente fala de sublimação, certo? A diferença vai ser que do sólido para o gasoso, houve aumento de temperatura. Do gasoso para o sólido, houve diminuição da temperatura, certo? Quando essa matéria, imagine que vocês têm lá uma nuvem de vapor de água. A nuvem, gente, para a água estar em formato de vapor, ela precisa estar acima de 100 graus Celsius. Então, começou a diminuir a temperatura, certo? Aquela nuvem ela vai se precipitar no formato de chuva. Quando ocorre essa precipitação, no formato de chuva de água líquida, né? A gente houve o quê? Houve uma diminuição de temperatura. Então, quando a água sai do formato de vapor, de gasoso, para o líquido, certo? Sai do estado gasoso para o líquido, a gente fala de condensação ou liquefação, como tem mostrando aí na imagem, certo? Então, a mudança do estado gasoso para o líquido, ela é caracterizada pela redução, pela diminuição da temperatura, certo? E ela é denominada de condensação ou liquefação, certo? Quando a matéria está no estado líquido e ela vai para o estado sólido, por quê? Porque houve uma diminuição da temperatura, a gente fala de solidificação, certo? Então, a solidificação é quando a matéria sai do líquido para o sólido. Condensação é quando a matéria sai do estado gasoso e vai para o líquido, certo? Vou falar um pouco sobre a condensação, para vocês dar um exemplo bem prático. Eu acho que todos vocês já beberam água gelada, né? Aqui na região que a gente mora, a gente tem que tomar água geladinha porque é por causa do calor, né? Por causa da temperatura, o clima da nossa região. Então, quando a gente coloca a água num copo de alumínio, acho que a maioria de vocês costuma beber água num copo de alumínio, vocês podem até fazer esse teste, esse experimento em casa. Você pega um copo de alumínio, enxugado, né, bem limpinho, e coloque água gelada. Observem que na superfície externa do copo vai começar a aparecer gotículas de água. Você vai ver vários bolinhos de água do lado de fora. Se você deixar ele paradinho ali em cima da mesa, você vai observar que aquela água que vai aparecer no entorno do copo, ela vai começar, essas gotículas, né? Ela vai começar a escorrer e você vai ter ali uma pocinha de água na superfície da mesa. Aí eu me pergunto, professor, será que esse copo está furado? Será que existem vários buraquinhos na superfície externa desse copo? Que faz com que essas gotículas de água saiam do meio interno para o meio externo, saiam de dentro do copo para fora? E eu respondo a vocês que não. Isso, gente, é um experimento, é a água saindo do seu formato gasoso para o estado líquido. Houve uma condensação aí. Ai, Mibsa, por quê? Como é que se não tem água? Gente, o nosso meio, ele é formado por vapores, né? Você vê, tem várias partículas gasosas. Entre essas partículas que tem ao nosso redor, a gente tem vapor de água. A gente tem a água no estado gasoso. Então, essa água, ela está com a temperatura alta, certo? Quando ela entra em contato com aquela superfície fria, ela começa a perder temperatura. Então, esse vapor de água, quando entra em contato com a superfície gelada, né, a superfície fria do copo, ela começa a perder temperatura. Então, o que acontece? Ela sai
do estado gasoso e vai para o estado líquido. Experimento real que acontece no dia a dia da gente, certo? Então, a condensação é essa mudança do estado gasoso para o estado líquido, certo? Bem simples, bem óbvio. Qualquer um de vocês podem fazer esse experimento em casa, certo? Então, falando sobre a vaporização, que eu disse a vocês que ia falar, né? Depois que existia 3 tipos de vaporização. Então, os 3 tipos de vaporização, é a evaporação, ebulição e calefação. A calefação, ele é um tipo de vaporização que acontece muito rápido, certo? Muito repentino. Imagine que você estava fazendo uma tapioca, usando uma frigideira, e como ela estava no fogo, a temperatura daquela chapa, né, da frigideira está muito alta. Você terminou de usar, você jogar uma gotícula de água ali dentro, ela rapidamente ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, essa mudança repentina, bem rápida, a gente chama de calefação, certo? A ebulição, ela é um processo rápido, certo? Porém, existe a necessidade de uma chama e é preciso que a matéria, nesse caso, ela alcance uma temperatura específica, certo? Ela precisa alcançar um ponto específico para que a matéria saia do estado líquido para o estado gasoso. E ela acontece no todo, certo? Você coloca a gente está utilizando a água como exemplo, né? Você coloca a água para ferver, você coloca a água para fazer um café, né? A água ela só vai sair do estado líquido para o estado gasoso quando ela alcançar o ponto de ebulição da água, que é justamente 100 graus Celsius. Então, a partir dos 100 graus Celsius, toda aquela água ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, nesse tipo de vaporização, é preciso com que essa matéria ela alcance uma temperatura específica e vai acontecer no todo, certo? É preciso que toda a matéria alcance essa temperatura para que ocorra a ebulição. Já a evaporação, ela é um processo lento, certo? Não é necessário com que a matéria alcance essa temperatura específica, certo? E ela vai acontecer na superfície, certo? Vai acontecer por camadas. Então, a camada que tiver mais superficial, tiver mais próxima da superfície, é que vai sair de um estado físico, do estado líquido, para o estado gasoso, certo? Um exemplo bem clássico é a formação das nuvens, certo? Então, as águas dos rios, dos mares, elas não vão ferver, não vão alcançar 100 graus Celsius, não vão borbulhar para sair do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, ela vai sair do estado líquido ali na superfície do rio, ela vai, pouco a pouco, ela vai se evaporando, vai saindo do estado líquido para o estado gasoso, certo? Quando a gente lava uma roupa, digamos que eu lavo essa camiseta, ela fica molhadinha, né? Você prende ela no varal. Então, existe água líquida nessa roupa. Então, aos poucos, a água vai saindo do estado líquido para o estado gasoso. Então, essa mudança, aos poucos, que vai acontecendo lentamente e na superfície da matéria, é que a gente chama de evaporação, certo? Então, o que seria ponto de fusão e ponto de ebulição? Fusão é a temperatura em que a substância ou a matéria passa do estado sólido para o líquido. Ebulição é a temperatura em que a substância líquida passa para o estado gasoso. O ponto de fusão, gente, é justamente o ponto em que, a partir dali, a ponto de fusão e ponto de solidificação seria o mesmo valor. Do mesmo jeito, ponto de ebulição e ponto de condensação, certo? Então, ponto de fusão.
Fusão é quando a matéria sai do estado sólido para o estado líquido. Então, o ponto de fusão é a temperatura em que, a partir dali, a matéria ela vai sair do estado sólido e vai passar para o estado líquido. Já o ponto de ebulição é o ponto em que, a partir dali, a matéria sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Vou mostrar aqui. Imaginemos que, nesse onde tem aqui o nome fusão, aqui fosse 0 graus, certo? Vou usar como exemplo da água. Você tem 0 graus Celsius e aqui seria 100 graus Celsius, onde tem essa linha, onde está o nome ebulição. Então, a partir daqui, a partir do nome fusão para cima, a água ela ia sair do estado sólido e ia estar no estado líquido. Então, onde tem fusão, ela vai estar saindo. Ela saiu do sólido, está caminhando para o líquido, certo? Aonde tem aí o nome fusão. Passou de 0 graus Celsius, a matéria já está no estado líquido. No caso da água, a gente está usando como exemplo a água, certo? Alcançou 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, certo? Quando ela chega a 100 graus Celsius, ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, certo? Então, o ponto de ebulição é a temperatura na qual, a partir dali, aquela substância, ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso. O ponto de fusão é a temperatura em que, a partir daquela temperatura, a matéria sai do estado sólido e para o estado líquido. Esse 0 graus Celsius que eu utilizei como ponto de fusão, eu estou me referindo à água, certo? O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Então, de 0 graus Celsius até 99 graus Celsius, a matéria ela vai estar no estado líquido. Passou de 100 graus Celsius, a matéria vai estar no estado gasoso. A partir de 0 graus Celsius para baixo, certo? A matéria vai estar no estado sólido, ok? Então, gente, era só isso que eu tinha para passar para vocês. E agora vamos às atividades. Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham compreendido. Dúvidas? É só chamar.